Queremos cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estamos felizes por poder estarmos na casa do Senhor, mais um dia, mais uma noite, para adorar ao nome do Senhor, nesta quarta-feira, culto de ministração do ensino da palavra do Senhor, né? Nós queremos convidar aos nossos amados a ler a Bíblia Sagrada, que se encontra o versículo no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 22. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22. Nós temos aqui oração por Henrique. Lucas Henrique precisa das nossas orações. Nos diz assim a palavra do Senhor. Num daqueles dias entrou num barco com os discípulos e disse-lhes: passamos para o outro lado do lago. E partiram. Navegando eles, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia e eles estavam em perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, Mestre, perecemos. Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e se fez bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Amém? Esse é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite, o mesmo Jesus que está no lar dos nossos amados que estão nos assistindo essa live, esse culto,
e nós queremos orar por você. Quantos mais precisam da oração nesta noite? Vamos orar. Você que está no seu lar também, coloca a tua mão no coração e vamos orar. Eterno, bondoso e maravilhoso irmãos que precisam, Senhor, de uma bênção. O Senhor conhece a necessidade do teu servo e da tua serva, aquele que neste momento está nos assistindo, Senhor, pedindo, Senhor, oração e crendo, Senhor, no poder, Senhor, que há no teu nome. Nós, Senhor, oramos, nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus, para a glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Vamos ouvir o hino congregacional com o grupo de louvor que estará adorando ao Senhor. Amém. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Foi da harpa número 107, firme nas promessas. De Jesus, né? Não podemos parar, não podemos desistir, né, irmão João? Estamos firmes nas promessas de Jesus. Essa é a nossa meta, o nosso objetivo, né? E nós queremos agora convidar os coletores de ofertas, os diáconos, para nós recolhermos as ofertas e os dízimos para a obra do Senhor. Queremos já agradecer aos irmãos que têm contribuído, são mantenedores desta obra, têm contribuído para a obra do Senhor. E Deus com certeza tem abençoado os irmãos, tem dado as suas ofertas, os seus dízimos, e nós queremos orar pelos irmãos agora neste momento. Queremos chamar o Caio, que estará louvando ao nome do Senhor, enquanto nós estaremos recolhendo as ofertas e os dízimos para a obra do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Eterno e bondoso Deus, te louvamos por este momento que temos de estarmos na tua presença e poder, Senhor,
te adorar com nossas ofertas, Senhor, como ato de gratidão a Ti, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, não tem deixado faltar o pão de cada dia em nossos lares, mas o Senhor sempre tem dado o necessário, Senhor, para o nosso sustento e o sustento da nossa família. Por isso, ó Deus Todo-Poderoso, abençoa o teu servo e a tua serva agora, que estará contribuindo na tua obra, Senhor. Abre, Senhor, as janelas dos céus e que a tua bênção seja derramada de maneira abundante na vida do teu servo e a tua serva. E aquele que não tem condições, Senhor, tem o desejo de contribuir, abençoa também da mesma forma, em nome de Jesus. Amém. Contribua com alegria na obra do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por seu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a sua unção, te adorarei, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir a sua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei.
sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, eu te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Queridos e amados irmãos, que a paz seja com todos. É bom estarmos juntos mais uma vez para adorarmos a Deus na beleza da sua santidade, para mais uma edição do nosso culto de ensino de doutrina. E é bom estarmos juntos, não é? E nós vamos ao versículo bíblico que estamos lendo, em 1 aos Coríntios, no capítulo 15, e o versículo de número 30, se puder colocar na tela ali. 1 aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo 30. Você que trouxe a tua Bíblia. Vamos ler do 15 ao 30, do 30 ao 33. 15, 30 até o 33. Nos diz a Bíblia, versículo 30. Porque estamos, nós também a toda hora, em perigo. Pode ler o 31. Alguém pode ler o 31? O 32? Não tem na Bíblia de vocês? Alguém pode ler o 33, por favor? Muito obrigado. Nós falamos na última quarta-feira, adentramos um pouco sobre as questões de usos e costume. Costumes e doutrina são duas coisas extremamente distintas. Os costumes, eles não são basicamente doutrinas, mas isso divergem de ocasião, de região para outra. Existem algumas coisas, alguns costumes contextualizados na Bíblia, que era pluralmente regional. E Paulo faz questão de ensinar sobre isso. Outras, porém, são doutrinas, ensinamentos, que não podem ser modificados e que não podem ser transgredidos por hipótese alguma. A Bíblia é enfática. Aquele que tirar um tio ou uma vírgula deste livro, eu riscarei o seu nome no livro da vida. A palavra eu, Deus se coloca na primeira pessoa, porque é Ele que tem a palavra final. E toda autoridade está nas suas mãos. Nós falamos sobre vestes, que ela vem de um verbo que significa ir até o chão. Ou seja,
o vestido. Isto, para nós, é tão sério que Deus proibira os sacerdotes, no período de subir até o altar, utilizando escadas. Eu estava a perguntar, o porquê que Deus teve o capricho de estabelecer esta proibição e não permitir que houvesse escadas até o acesso ao altar. Mais embaixo, eu pude ver as explicações, porque o próprio Deus dizia, para que não apareça a tua nudez perante mim. Porque os sacerdotes, na época todos nós somos sabedores de que eles usavam vestidos com um calção por baixo. E Deus proibiu que o sacerdote tivesse acesso ao altar utilizando escadas, para que, porventura, a sua nudez, ela não fosse e não ficasse expostas diante do Deus Todo-Poderoso. Daí entendemos o sentido literal da palavra vestidos ou traje, que significa ir até embaixo, e não apenas uma parte dela. Entendemos também que existem alguns costumes que são pluralmente regionais. Quando Paulo, ele fala porventura, por exemplo, sobre a questão que é honra para a mulher ter cabelos compridos e desonra para o homem ter cabelos, desonra para a mulher ter cabelos curtos e desonra para o homem ter cabelos compridos. Paulo também estava se referindo a uma questão não pluralmente doutrinária, mas um ato e algo extremamente, um hábito regional. Como, por exemplo, na época do apóstolo Paulo, era comum que as mulheres que tinham pudor, elas, para andar livremente pelas ruas, elas cobriam o rosto com o cabelo. E quando ela pegava seus cabelos e cobria o rosto, ela estava dizendo para o primeiro homem que cruzasse diante dela, eu sou uma mulher de família e eu tenho pudor. Mas a prostituta, ela cortava o cabelo e aquilo era a sua identificação. Então ela ficava nas ruas com o rosto extremamente descoberto. Estou falando de hábitos do passado. Só que esse costume, ele acabou, consequentemente, adentrando também dentro das igrejas. De forma que traz Paulo a trazer um ensinamento para separar a igreja dos costumes das pessoas que não tinham qualquer comprometimento com a verdade. As meretrizes, as prostitutas, elas utilizaram uma outra marca, que foi uma pinta no meio da testa. Quando se passava por uma mulher, e ela tinha aquela pinta no meio da testa, aquela era a sua identidade. Ela estava se apresentando como uma mulher sem pudor. Só que, lamentavelmente, desde a época do apóstolo Paulo, a igreja sempre, ela traçou um paralelo com o mundo. Porque são costumes de fora que adentram para o nosso meio e acaba tirando, literalmente, a nossa identidade como servos e servas do Senhor. Deixa eu lhe dizer, costumes não vai levar ninguém para o inferno. Não. Nós podemos ter a nossa identidade separada do mundo. Mas as doutrinas bíblicas, elas não podem ser transgredidas por hipótese alguma. Para finalizarmos o estudo que nós estamos estudando com os irmãos, eu hoje vou finalizar com o seguinte tema: como se livrar de costumes e hábitos pecaminosos.
Eu quero finalizar com esta titularidade para que possamos entender de que quando nós trazemos algo para a nossa vida, não é muito simples e fácil de nos livrarmos dela, por hipótese alguma. Isto requer um esforço acima do normal, um esforço incondicional. Eu não posso permitir que a moda secular, ela invada o nosso espaço. Eu estava vindo com a minha esposa, eu percebo que na rua, na esquina, havia alguém parado, praticamente nua, à espera de um cliente. As autoridades vão fazer alguma coisa? Não. Por quê? Porque não está nua. Está seminua. Não está, literalmente, com seu corpo 100% à mostra. Mas, do jeito que essa pessoa está na rua, ela poderia entrar em determinados espaços sociais, porque você abre as páginas das revistas, você depara com cada tipo de moda que você não sabe se a pessoa de fato está vestido ou está sem roupa. E isso se aplica tanto a homem quanto também a mulheres. Nos carnavais, não se usa mais roupa, se usa uma pintura. É tinta que se vai no corpo. Vai-se para a passarela e pinta no corpo a forma de uma roupa e você tem a sensação de que a pessoa está vestida, mas literalmente está nua, apenas com seu corpo pintado. Então observamos que tudo isso tem trazido uma dificuldade muito grande. Porque primeiro, porque nós temos sempre o hábito de seguirmos a moda. E quem não segue é quadrado. Quem não segue é ultrapassado. Mas não é este o ensinamento que nós temos no contexto da Bíblia. Para vencermos esses hábitos pecaminosos, é importante lembrar que não podemos esquecer de que a oração é a nossa parceira, é aquilo que nos acompanha, é o que nos dá condições de enfrentarmos estas grandes dificuldades por aí. Veja, não podemos desprezar, por hipótese alguma, o poder da oração. Tiago, ele nos diz que muitos pode, por sua eficácia súplica dos justos, vencer. Tiago, no capítulo 5, e o versículo 16. A palavra eficácia, neste versículo, ele vem da palavra grega energeo, da qual tiramos a palavra energia. Este é o sentido literal da palavra. Tiago, ele nos diz para orarmos ativamente com energia. Era como se Tiago estivesse dizendo, quando você for orar, tenha energia para fazê-lo. A primeira é possivelmente a mais potente técnica para superar hábitos pecaminosos, que é a nossa vida de oração. Suplicar e pedir a Deus por sua ajuda. Entendam que ninguém é capaz de vencer por si mesmo. Nós não estamos vivendo uma raça ariana. E eu sei que nós não somos arianos. Nós não somos todos iguais, perfeitos. Só Hitler queria e teve a doentia mente de pensar que poderia atingir e conseguir este propósito. Ter uma raça ariana, todas perfeitas, sem defeito, sem problema nenhum. Todo mundo de olhozinhos azuis, com o sangue e todos iguais, sem nenhum tipo de doença.
Só um homem com uma mente doentia poderia imaginar que isso seria possível. Eu não estou dizendo que nós queremos uma igreja ariana, todos perfeitos. O apóstolo Paulo, ele até falou abertamente sobre isso. Quando Paulo, ele falava assim: para aquele que manqueja, não caia inteiramente, antes seja sarado. Aí Paulo olha para aqueles que são mais fortes, que são a sustentabilidade da igreja no exemplo e na oração. Aí ele diz assim: vós que sois mais forte, sabei suportar a fraqueza dos mais fracos. A igreja não é lugar só de gente perfeita, entendemos isso. A igreja é lugar de gente saudável, mas é lugar também de gente doente, no sentido espiritual. A igreja é lugar de gente fortalecido pelo poder da oração, mas a igreja também é lugar de pessoas que está gemendo todo instante e vencendo dia após dia, para não cair e não se aprofundar no pecado. É por isso que os ensinamentos e a observância na sua palavra, ela tem que ser levado muito a sério, vencendo o mal com o bem. Paulo diz em Romanos, no capítulo 12, e o versículo 21, vence o mal com o bem. Bem, o mal está paralelamente a nós. A Bíblia diz, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ele está rugindo, procurando uma brecha para poder entrar. Seus dardos, suas artimanhas, elas já são conhecidas de todos nós. Eu quero que você entenda somente uma verdade. Nós não somos tentados por coisas novas. Somos tentados por coisas antigas e velhas. O mesmo pecado de Adão, o mesmo pecado de Eva no passado, o mesmo pecado de ambições que levaram pessoas inteiras a se aprofundar no inferno, são os mesmos pecados que hoje somos tentados todos os dias, todos os momentos. Por que eles não renovam? Não se renovam porque não há necessidade disso. Porque nascem pessoas todos os dias. Se Adão vivesse até hoje, ele jamais cairia no pecado da tentação. Se Adão vivesse até hoje junto com Eva, irmã Simone, e Eva, ele jamais teria pecado de novo, caído no mesmo ato. Isso só acontece porque gerações vêm e gerações vão. E essas gerações que chegam, elas chegam com menos esclarecimento. Bem, já passei por muitas coisas. Eu já tenho mais de 18 anos. Eu creio que tem pessoas que têm mais de 18 anos aqui também. E já passamos por várias coisas. Só que nós estamos indo, atrás de nós está vindo uma geração que ainda não viveu o que eu estou vivendo. Que ainda não passou pelo que eu estou passando. O diabo não vai atacar você se você estiver esperto e ligado naquilo que você já passou. Se você observar a tentação de Jesus de 40 dias, foi 3 estágios. Só que cada tentação foi uma diferente uma da outra. O diabo não tentou Jesus 2 vezes com a ambição pelo poder monetário. O diabo não tentou Jesus 2 vezes pela multiplicação de pães, transformar pedras em pães. O diabo não tentou Jesus 2 vezes para que ele se jogasse do pináculo do templo. O diabo não tentou Jesus 2 vezes para que ele se ajoelhasse e o adorasse. Aí a Bíblia diz o seguinte: e o diabo foi, e os anjos chegaram e o serviram. Por quê? Porque naquele momento, Jesus acabara de descobrir que havia por trás de tudo aquilo uma ação por parte
de Satanás. E é por isso que eu, você, nós temos que estar constantemente na oração e pedindo a graça do Senhor nosso Deus, dizendo: dai-me força para vencer a sutileza de Satanás. Quando você sentir o impulso para ceder a um mau hábito, faça algumas coisas boas, ao invés de você caminhar paralelamente com esta situação. Aleluia. Fala com Deus. Clame por sua misericórdia. Clame por sua bondade. Porque a tentação, ela vai existir. Não está fora, está dentro. Porque ela começa com um desejo, atraído pelos nossos olhos. Ela origina-se dentro de nós. E eu vou lhe dizer uma coisa: Satanás cumpre o seu papel, mas não vai obrigar ninguém a fazer aquilo que não queira fazer. Não, de outra forma não seria pecado. Sabe por que é pecado? Porque nossos atos são voluntários. O diabo tenta, mas eu faço pela minha voluntariedade, pela minha liberdade de escolha. Porque se o diabo me amarrasse as mãos, os pés, e me forçasse a isso, de forma alguma estaria pecando. Porque haveria uma justificativa para o ato. Por que você foi? Não tive opção. Só que o pecado, ele me deixa diante de uma situação de escolha. A opção de fazer ou não fazer. E quando eu acabo cedendo, eu transgrido. E é nisso que entra a questão do pecado, e é isso que é pecado. Porque errei com o chamado conhecimento de causa. Mesmo sabendo, e a opção de não fazer, eu acabo cedendo a esse tipo de coisa. E é nisto que entra a sentença da parte divina. Nós, às vezes, estamos cercados de companheiros, pessoas boas, com quem nós podemos partilhar e falar dos nossos momentos de fraqueza. Está passando por luta? Procure alguém, converse com alguém, peça ajuda, vai para a oração. Está escrito: as más conversações corrompem os bons costumes. O oposto também é verdadeiro. A boa companhia, veja, a boa companhia corrige os maus costumes. Quando eu me certifico de pessoas de boa índole, de pessoas de bom caráter, junto comigo, então vai corrigir também os maus costumes. Agora, evidentemente, como eu dissera na primeira noite, se alguém lhe ver você tirando um bêbado da sarjeta, porque é muito difícil você manter um bêbado caminhando em linha reta. Você quer fazer ele caminhar em linha reta, mas ele vai dobrar para a direita ou para a esquerda. E quem vê de longe, pensa que os dois estão bêbados e não apenas um. E quem está de longe, ele vai olhar e vai dizer: ó, os bêbados ali. Aí é plural, não é singular. E às vezes é singular, porque só um está bêbado. Mas quem está de longe vai colocar no plural. Por quê? Porque os dois não conseguem andar em linha reta. Então é disso que a Bíblia ela está fazendo menção. Se eu andar com um bandido, então eu não poderia levar uma vida correta. O que um pai de família tem que andar com alguém que anda na farra, na bagunça, na boate, na bebedeira? Tem um comprometimento familiar. E é exatamente disso que o apóstolo Paulo está fazendo. Os maus procedimentos, eles vão corromper os costumes que nós adquirimos
ao longo do tempo. Então escolha boas companhias para você corrigir os maus costumes. Se você tiver um bom hábito, se você tiver um hábito pecaminoso que esteja pensando em quebrar, então procure a companhia de boas pessoas, que a bondade delas, ela vai refletir na tua vida. Ela vai te encaminhar de alguma maneira. Mas às vezes, queridos irmãos, uma das coisas que temos que ter cuidado é saber com quem pedir orientações. Porque às vezes estamos passando por um processo e acabamos pedindo orientação por pessoas piores do que nós. Estamos sendo tentados e às vezes pedimos conselho por alguém que não venceu a tentação. E que está aprofundado no pecado, numa vida sem precedente, sem futuro. O que se espera de uma orientação nesse sentido? Então procure orientar-se com pessoas do bem, pessoas que vivem bem, pessoas que têm uma vida no altar da oração e que está vivendo literalmente o cristianismo autêntico e que está com o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Confessando suas faltas. Tiago, no capítulo 5, e o versículo 16, ele diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Admite-se que confessar as próprias faltas e hábitos pecaminosos seja difícil, não é fácil. Nós podemos ficar embaraçados pela perspectiva de outros. Eles podem descobrirem as nossas fraquezas. Mas quando confessamos as nossas faltas a outros, ele pode nos ajudar a tomar cuidado. Agora, deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando for para confessar a falta, também tem que se procurar pessoas idôneas, pessoas responsáveis, pessoas de bons princípios. Porque senão você vai confessar aqui, depois a vila inteira vai estar sabendo. Porque são pessoas que às vezes, irmãos, falam mal um do outro, ele se levanta contra a vida do outro, e eu me lembro de um fato contado por um pastor, que eu fui fazer uma visita na casa de uma família, e a esposa do irmão falava mal de toda a membresia da igreja. Não tinha ninguém na mente daquela mulher que prestava. E ele foi fazer uma visita, e quando chegou lá, ela recebeu ele, e ela já começou a detonar a vizinha que frequentava a mesma igreja. Pastor, eu nunca vi uma mulher tão relaxada como essa irmã. Eu nem sei como é que vocês deixam essa mulher entrar na igreja. Ela não cuida da casa, ela não limpa a casa, é uma poeira total, os filhos são mal cuidados. Pastor, a roupa dela, pastor, ela termina de lavar, a roupa dela fica tudo mal lavada, suja. Olha, o senhor pode dar uma olhada lá, pastor. Ela acabou de lavar aquela roupa, veja como é que está suja. O pastor chegou até a janela, olhou, passou o dedo e falou: não, irmã, não é a roupa da irmã que está suja, é a sua janela que está toda empoeirada. Às vezes, o problema não está lá, está em nós. E é exatamente por isso que temos que ter cuidado de escolhermos pessoas altamente idôneas e responsáveis. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós. Ou você acha que eu nunca passei por uma situação desesperadora que precisei de orientação? Claro que precisei de orientação. Não foi nenhuma nem duas vezes. De chegar no meu presidente, no meu pastor, pastor, estou passando por um problema, pastor. O que o senhor me orienta?
no que o senhor pode me ajudar? Pastor, qual é a decisão que eu tenho que tomar? Mas eu não vou fazer isso com um garoto de 12 anos que ainda não viveu o suficiente. Quer uma orientação? Procure, no mínimo, orientar-se com uma pessoa que já tem uma faixa etária um pouco mais elevada e que já tem um grau de experiência de vida. Então vamos entender que confessar não seria uma tarefa extremamente fácil. Principalmente se nós tivermos que falar isso com uma pessoa sem nenhum tipo de experiência. Esta pessoa com experiência, ele vai te dar a orientação e poderá te encorajar com palavras. E se não puder resolver o problema, vai te encaminhar da melhor forma possível. E isso é extremamente bíblico. Impedindo os maus hábitos. Pode-se recair no hábito pecaminoso simplesmente porque o pecado, ele é tão acessível. Vença os hábitos pecaminosos, eliminando-os, reduzindo o seu acesso ao pecado. Mateus capítulo 18 e o versículo 9. Olha o que a Bíblia diz. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, é claro que isto aqui não é literal, tá? Senão nós teríamos tanta gente cega. Nós teríamos 99% de pessoas cegas na igreja. Se isto fosse literal, tá bom? Sim ou não? Então, olha o que a Bíblia diz. Tá. Se os teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora. Se você adquirir um mau hábito, dificulte a alimentação do mesmo, para que ele não venha crescer e tomar dimensões cada vez maior. Procure modos de tornar o pecado algo inconveniente. O que eu quero que você entender, te explicar com isso, é que eu não posso permitir que o pecado se acomode em mim. Porque a partir do momento em que o pecado se acomodar em mim, eu vou acabar perdendo literalmente o temor de Deus. Aí entra no que a Bíblia diz. Um abismo chama outro abismo. Vai se tornando proporções cada vez mais elevadas. Por quê? Porque o pecado ficou acomodado na minha vida. O pecado tem que causar repúdio em mim. E quando o pecado causa repúdio, nisso entra literalmente o perdão que se manifestou através de Cristo Jesus. Procure tornar o pecado inconveniente na tua vida. Opa, pequei? Não posso aceitar isso na minha vida. Isso não é normal. Minha vida é templo, é morada do Espírito Santo. Tá? Porque senão ele vai acabar se tornando em proporções cada dia mais elevada. Para finalizarmos por hoje, para terminarmos literalmente, exercitando-se com os bons pensamentos. Como eu falei para os irmãos, esses estudos eu estava olhando lá, fazendo uma faxina lá em casa, e deparei com ele, desse estudo há muitos anos, na igreja do Jardim Petrópolis, e Deus tocou no meu coração para trazermos o ensinamento dele. O impulso para alimentar um mau hábito inicia-se na mente, não é em outro lugar. Nossa mente
é o centro das ações, tanto positiva quanto negativa. Pensamentos bons e pensamentos maus, eles vêm da onde? Da nossa mente, tá? De tudo que deve guardar, guarda bem o teu coração, porque dele procede saída. Bem, mas a Bíblia, literalmente, ao referir-se ao coração, ele não está se referindo a este. Porque o Espírito Santo não mora nesse coração. Esse coração só tem uma função. Fazer com que o fluido vital circule pelo teu corpo. E ele tem uma única função, é levar oxigênio à célula. Só isso. O coração só vai levar oxigênio às tuas células. O Espírito Santo nunca morou nesse coração e nem nunca vai morar. A expressão coração, ela literalmente significa alma. A alma é a parte imaterial do ser. Ou seja, é a sede das nossas emoções. Então é aí a morada do Senhor. O Espírito Santo não coabita e não mora literalmente nesta máquina, nesta bomba maravilhosa criada por Deus. Ele só vai bombar, trabalhar 24 horas para poder oxigenar tuas células. Mas o Espírito Santo não mora nele não, tá bom? Aí que está a questão, porque nós pecamos é com a nossa alma. E a nossa alma diz respeito à nossa razão. E pecamos com a razão. E não apenas com a emoção. É a razão que nos leva a pecar. E é a razão que me leva a obedecer. É a razão que me leva a servir a Deus, é a razão que me leva a obedecer a Deus, e é a razão que me leva a desobedecer a Deus. É a liberdade que eu tenho de exercer tanto um quanto o outro. Agora a alma, a Bíblia diz que a alma que pecar, então quem peca? É o corpo ou é a alma? Vocês já encontraram alguma alminha por aí pecando? Como pode a alma pecar? Vocês já viram alguma alma em alguma boate pecando, marcando encontro e dizendo: você está indo, alminha, estou indo ali pecar, depois eu volto para o corpo. Porque a alma é contaminada pela atitude do corpo. O que leva o meu corpo é a minha alma, sede das minhas emoções e a razão, que também a sede do intelecto, que é o espírito. Ambos controlam literalmente meu corpo. Tanto isso é verdade, que quando a pessoa morre, todas as suas emoções e sentimentos é tirado. Mas o corpo não sente mais nada. Então o corpo é apenas a morada do teu verdadeiro eu, do meu verdadeiro eu. O meu verdadeiro eu mora aqui, neste corpo. O teu verdadeiro eu mora aí, neste corpo. E ele só vai pecar se a tua alma decidir não sujeitar-se a Deus. O teu corpo só vai obedecer o comando. O meu corpo é como a casa de um caramujo. Aonde ele vai, ele leva a casinha. Aí ele entra dentro e ali é a sua morada. O meu corpo é esta casinha para a minha alma. Então, a minha alma é que tem que decidir aonde leva meu corpo. Se para pecar, se para servir a Deus. Então, eu estou conversando hoje não com o corpo, eu estou conversando hoje com a alma. Estão me entendendo, sim ou não? Então, eu estou conversando com a alma. Porque se a alma ouvir, viverá. Se a alma não ouvir, morrerá. A palavra morrer, literalmente, significa distanciamento, separação, quebra da comunhão. Deus não tendo mais contato contigo. É isso que significa, literalmente. Então eu tenho que assumir, literalmente, o propósito comigo mesmo de obedecer a Deus. Vamos ao monólogo de Davi?
por que está abatida a minha alma? Por que te entristece dentro de mim? Ó minha alma, você está tão triste. E Davi, no seu monólogo, ele diz: espera em Deus, minha alma, pois ele ainda voltará para ti. Ele poderia ter dito: oh, meu corpo, por que se abate? Por que está triste? Aí Davi diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma. Ele não diz o meu corpo, porque todo o teu sentimento vai refletir no teu corpo. As ações que eu faço é consequência da minha alma, do meu espírito, do meu verdadeiro eu. Meu corpo só vai para o pecado se a minha alma levá-lo. Meu corpo só vai transgredir se a minha alma levar. Meu corpo só será manchado se a minha alma manchá-la. Uma alma devota, uma alma generosa, uma alma temente é um corpo glorioso, fortalecido na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e um corpo santificado. Aleluia! Está muito gostoso, né? Aleluia! Aleluia! Observe, preencha a sua mente com pensamentos corretos. Às vezes, existem situações que nós temos que aprender a desviar a nossa mente. Satanás, ele joga os seus dardos. E você reduzirá a oportunidade de maus pensamentos florescerem em pecados. Se nós tivermos o hábito de muitas vezes desviar a nossa mente. Mas o que eu não posso é ficar alimentando determinados pensamentos. Eu li um livro intitulado Há Poder em Tuas Palavras. E depois li um outro chamado O Poder do Sofrimento. E eu estava passando um momento de muita dificuldade. Era uma batalha travada diretamente contra o inferno. E eu fui a uma livraria e eu vi aquele livro, Poder do Sofrimento. Comecei a ler aquele livro. E eu parei em algo tão interessante. E eu me lembro que eu precisava fazer um exame médico. E onde eu ia, momento onde eu sentava, estava lendo aquele livro. Eu notei que a atendente, ela colocou os olhos no título daquele livro e ela começou a chorar. Eu perguntei para ela: por que você chora? Ela diz: minha vida está uma desgraça. E eu vi você com este livro dizendo, poder do sofrimento. Como pode haver poder no sofrimento? Entrei com a palavra e com as experiências daquele livro. Algo que eu tinha lido e que tinha sido altamente confortador para a minha vida. Eu presenteei ela e disse: leia este livro. Deus vai trabalhar. Passou tempo. Voltei àquele consultório e ela ainda trabalhava lá. E ela se lembrou. E ela diz: moço, obrigado por aquele dia. Deus mudou minha vida. Simples. Quando nós mudamos a maneira de pensar de nós mesmos, nós podemos dar uma volta de 360 graus. Aleluia! Não permita que esses pensamentos, eles floresçam em pecado. Siga o aviso de Paulo. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro,
tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor, nisto, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Finalizo. Tomando um dia de cada vez. Basta 2 semanas para desenvolver um hábito, mas leva-se meses para quebrar um. Quando nós trazemos um hábito para a nossa vida, alguns dias, alguma semana, um pensamento, adotamos algo para a nossa vida, mas para quebrar este hábito é muito difícil. Uma pessoa, para se viciar no crack, ele se vicia com 2 pedras queimadas. Quando ele conseguir queimar 2 pedras de crack, ele já se torna um dependente, não inveterado, mas ele vai ter dificuldade para largar. 2 vezes utilizado, cientificamente comprovado, ele se torna um dependente. Fumar é um hábito. É um hábito. O que fulano tem? Tem o hábito de fumar. Beber é um hábito. Um hábito que prejudica a saúde do indivíduo. Você leva poucos dias para se tornar um fumante inveterado e adquirir o hábito de fumar. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas que deixam de servir a Deus e que se desviam literalmente da igreja, a primeira coisa que ele se torna é um fumante. Já notou isso? Você vai verificar ele com um cigarro entre os dedos. É um dos hábitos primários em que ele traz para a sua vida. Você leva pouca semana para adquirir esse hábito, mas para deixar de fumar depois, não é uma tarefa simples e fácil. Eu conheço um membro da igreja, nos meus 32 anos pastoreando, eu já deparei com cooperadores que já estavam cooperando há 10 anos e nunca tinham deixado de fumar. Eu falei, você é cooperador? Sou. E quanto tempo? 10 anos. Mas tu fuma até hoje? Ah, Jesus nunca me libertou. Eu falei, meu filho, infelizmente, eu não posso mantê-lo na cooperação. Aí pergunte para mim, fumar é pecado? Perguntem. Parece que eu só ouvi só aqui. Vamos colocar mais vida nisso? Pastor, fumar é pecado? Bem, eu diria para você que fumar um cigarro talvez não te levaria você para o inferno. Mas a sequência disso, sim. Você vai fumar hoje, você vai fumar amanhã, você vai fumar depois, vai fumar depois. Aí a Bíblia diz o seguinte, que os viciados não herdarão o reino dos céus. Então por que eu vou fazer roleta russa com a minha vida? Se a própria Escritura está trazendo uma expressão condenatória no sentido da sequência deste ato. Então, a palavra do Senhor, ela é clara. Em vez de pensar quanto tempo levará, como será duro quebrar o hábito, aprenda a tomar um dia de cada vez. Não se preocupe com amanhã. Lute para terminar o seu mau hábito. Colocar um ponto final nisso. E isso nós não podemos ser gradativo. É como o fumante. A técnica apresentada não funciona.
Eu já conversei com pastores, algumas igrejas têm cinzeiro em cima do púlpito. A igreja luterana, um cinzeirinho. Eu conheço, trabalhei com um pastor que era luterano. E ele fumava. E disse para mim que não tinha problema nenhum. Eu falei para você, não, mas para mim tem. Agora observe bem, que a técnica apresentada é, olha, quer parar de fumar? Você começa assim, quantos cigarros você fuma por dia? Ah, eu fumo 2, fuma 1. Aí ele vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Quando chega no 10, volta para o primeiro de novo. E naquilo, nunca vai conseguir se libertar do hábito. O que nós precisamos é tomar decisões monitoradas. Este hábito me prejudica? Estou colocando um ponto final agora, porque minha vida é preciosa aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Para finalizar, ponha na tela Mateus 6:34, por favor. Mateus 6:34. Fique em pé comigo, por favor. Glória a Deus. Mateus 6:34. Está entre Gênesis e Apocalipse. Bem fácil. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então precisamos tomar a decisão hoje. Se tem algo na tua vida que te inquieta, que rouba a tua paz, a tua tranquilidade, então este é o momento em que nós devemos tomar uma atitude radical e dizer basta. Olha o que Paulo diz. Aquele que roubava, não pense em fazer isso amanhã. Não roube mais. Aquele que adulterava, não deixe para tomar a decisão amanhã. Não adultere mais. Então são atitudes quando referimos-nos à nossa salvação. As nossas ações, elas têm que ser imediatas. Que Deus os abençoe. E que o nome do Senhor em tudo seja glorificado. Glória a Deus. Essa palavra maravilhosa que desceu aos nossos corações, nós queremos orar com você. E já queremos orar também pelos pedidos de oração que nós temos aqui. Irmão Gabriel Freitas da Silva Barbosa pede oração por si, por sua família, por sua saúde. Oração por Jefferson Reis e Souza, por sua saúde. Oração por Diego, por libertação. Oração por Rosa e por Ana, por sua saúde. Nós queremos orar nessa noite por você, também pelos nossos dizimistas já. Presbítero Maurício Chile, dizimista, Sebastião Torquato, Bruno Lima Moraes, Elizabeth Fátimas de Lima, William Wirt e Josué Moraes, são os nossos dizimistas. Fala, irmão Moacir. Oração por Daniele também, vamos orar para que Deus venha abençoar. O Senhor Deus Todo-Poderoso está no controle. E é só nós colocarmos em prática essa palavra. Dá certinho, né, pastor? Dá certinho. Só colocar em prática. Não devemos ser ouvintes esquecidos. E o que o salmista disse, escondi
a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Porque quando você esconde algo, só você sabe onde esconde. Principalmente mulher, pastor. Principalmente mulher. Quando ela guarda, a gente já não acha, né? Imagina escondendo. E o salmista, ele nos aconselha a esconder essa palavra no coração, para não pecarmos contra o Senhor. Porque aí, se você esconder no teu coração, o inimigo não vai conseguir encontrar. E não vai conseguir tirar a palavra do teu coração, porque você escondeu. E aí você consegue. Só você sabe onde está. Amém? Vamos orar ao Senhor. Eterno e maravilhoso Deus, te louvamos. Bendizemos o teu nome, Senhor, pela tua bondade, pela tua palavra transmitida aos nossos corações. Oramos também, Senhor, por esses pedidos de oração que nós mencionamos aqui, Senhor. Estende a tua mão de poder sobre a vida de cada um dos teus servos, Deus, e dá vitória para o teu servo. E ajuda-nos, Senhor, a Deus, colocarmos em prática a tua palavra. Como falamos, esconder em nossos corações, para que não venhamos a pecar contra ti. Pois assim nós cremos que o Senhor é poderoso e estará nos guardando de todo mal e de toda tentação, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Vamos passar só um aviso rápido e já estaremos aqui encerrando. Queremos que os irmãos também continuem orando pelo presbítero irmão Geraldo Sérgio, né? Que está se restabelecendo da sua saúde em casa, né? E não está recebendo visita agora, porque agora ele faz parte do grupo de risco também, né? Então, mas vamos continuar orando por ele, para que Deus restabeleça a sua saúde. Nós temos aqui, amanhã, nós teremos oração pela manhã, e à tarde nós teremos às 14h30, o culto do círculo de oração. Convidamos toda a igreja para estar aqui participando. Aqueles que já têm a vida ganha, né, já estão aposentados, aqueles que estão meio na folga já podem estar aqui, né? E você estiver desempregado também, e vamos ver para um obreiro que já estiver aposentado aí, que não estiver trabalhando, que o governo já está pagando para ele, né? Então ele está ganhando do governo, pode vir aqui trabalhar na obra do Senhor. Então nós queremos que, se puder algum obreiro, estará aqui ajudando. Irmãos, no sábado nós teremos nosso culto dos nossos jovens e adolescentes. É na direção dos jovens e adolescentes, não é só com os jovens e adolescentes, é para toda a igreja. E nós teremos aqui ministrando a palavra do Senhor, o preletor irmão Ademir Silva, do Cajuru, e a Carol Reis estará louvando ao Senhor. No domingo, uma grande escola bíblica dominical, e um culto também à noite, culto da família. Estará ministrando aqui, presbítero Eliezer de Andrade, estará ministrando a palavra do Senhor. Amém? Estenda a mão para cá. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, e todos juntos dizemos amém. E deem paz para os vossos lares, e que Deus os abençoe, meus amados.